Meu pai gritou um segredo no meu casamento que destruiu minha vida. Eu nunca pensei que descobriria o maior segredo da minha família no altar, na frente de 200 pessoas, durante meus próprios votos de casamento. O que meu pai gritou naquele dia não só destruiu meu casamento, mas revelou uma verdade tão chocante que mudou completamente quem eu sou e como vejo as pessoas ao meu redor. Vocês não vão acreditar no que descobri naquele momento sobre minha família. Deixa eu te explicar como tudo começou na minha vida. Meu nome é Ana, tenho 26 anos hoje, e há 2 anos eu era completamente diferente. Eu era aquela filha certinha, formada em administração, que nunca deu dor de cabeça para os pais. Roberto e Helena sempre me trataram como a menina dos olhos deles. Eu acreditava que tinha a família perfeita, que conhecia meus pais completamente. Mas, gente, eu estava vivendo na maior mentira da minha vida. Preciso confessar algo que ainda me arrepia quando lembro. Naquele dia, descobri que tudo que eu achava que sabia sobre minha família era uma farsa total. E a resposta que eu dei ecoou por aquela igreja de um jeito que ninguém jamais vai esquecer. Ao final desta história, você vai entender por que uma única verdade pode destruir e reconstruir uma vida inteira ao mesmo tempo. Na época, eu era uma pessoa completamente ingênua. Trabalhava numa multinacional, tinha minha vida organizada, seguia todos os planos que meus pais tinham feito para mim. Eu era a definição da filha perfeita, pelo menos era o que eu achava. Minha vida parecia um conto de fadas, mas eu sentia que algo estava faltando. Era como se eu estivesse representando um papel que não era meu. Foi quando conheci o Diego. Gente, ele era completamente diferente de todos os caras do meu círculo social. Professor de escola pública, criado só pela avó depois que perdeu os pais num acidente quando tinha apenas 8 anos. Quando ele me contou essa história, meu coração se partiu por ele. Ele me mostrou um amor que eu nunca tinha sentido, verdadeiro, puro, sem jogos de interesse. Era como se ele visse através de toda aquela fachada que eu tinha construído. Lembro da primeira vez que ele me beijou. Foi numa chuva, voltando da escola onde ele trabalhava. Eu tinha ido buscá-lo e acabamos nos molhando. Ele me olhou nos olhos e disse: Ana, você é diferente de todas as pessoas que conheço. Você tem algo especial que nem você mesma sabe. Naquele momento, senti que finalmente alguém me via de verdade. No começo, meus pais pareciam aceitar nossa relação. Minha mãe sempre elogiava como Diego era educado e carinhoso. Que menino gentil, Ana. Você pode ver nos olhos dele que é uma boa pessoa. Meu pai, bem, ele sempre foi mais fechado, mas nunca falou nada contra ele, pelo menos não na minha frente. Eles até o convidaram para alguns jantares em casa. Lembro de uma noite específica, uns 6 meses depois que começamos a namorar. Diego estava contando sobre os alunos dele, sobre como tentava fazer diferença na vida daquelas crianças. Meu pai ficou quieto o tempo todo, apenas observando. Depois, quando Diego foi embora, ele comentou: Ele tem uma história interessante, não é? Na época, achei que era só curiosidade normal, mas conforme nosso relacionamento foi ficando mais sério, comecei a notar mudanças sutis. Minha mãe, às vezes, ficava nervosa quando Diego vinha jantar. Meu pai fazia perguntas estranhas sobre a família dele, sobre como eram os pais dele antes do acidente. Vocês já conversaram sobre isso? Deve ser difícil para ele falar sobre, dizia ele, mas havia algo na voz que não batia. Diego e eu ficamos noivos depois de 1 ano e meio de namoro. Foi lindo! Ele pediu minha mão numa trilha que fazíamos juntos todos os domingos. Quando contei para os meus pais, a reação deles foi estranha. Minha mãe chorou, mas não parecia ser só de felicidade. E meu pai, ele me abraçou e disse: Espero que você seja muito feliz, filha. Você merece. Mas seus olhos estavam tristes, como se estivesse se despedindo de mim. Começamos a planejar o casamento. Eu estava nas nuvens, escolhendo vestido, igreja, tudo perfeito. Mas 3 semanas antes do grande dia, minha vida tomou um rumo que eu jamais esperava. Meu pai, que sempre foi meu maior apoiador, começou a agir de forma completamente estranha. Primeiro veio com o papo de que talvez fosse melhor esperar mais um tempo. Casamento é pra vida toda, Ana. Tem certeza que conhece ele o suficiente? Eu fiquei confusa. Por que essa mudança súbita? Pai, a gente namora há 2 anos. Claro que conheço ele. Mas ele insistia. Às vezes achamos que conhecemos alguém, mas... E sempre deixava a frase no ar, me deixando mais ansiosa ainda. Depois ele começou a soltar indiretas sobre diferença de mundos, e como às vezes amor não é suficiente. Vocês vêm de realidades muito diferentes, filha.
Isso pode causar problemas no futuro. Eu não entendia de onde estava vindo isso. Meus pais sempre foram pessoas simples no coração, apesar do dinheiro. Por que agora isso importava? Uma noite, 2 semanas antes do casamento, eu não conseguia dormir. Desci para a cozinha beber água e vi luz no escritório do meu pai. Era quase 2 da manhã. Fiquei curiosa e fui ver o que ele estava fazendo acordado até tão tarde. Quando me aproximei da porta entreaberta, vi ele mexendo em uma pasta grossa, com vários papéis espalhados pela mesa. Bati na porta devagar. Pai, tá tudo bem? Ele se assustou tanto que derrubou alguns papéis no chão. Rapidamente começou a recolher tudo, tentando esconder de mim. É coisa do trabalho, filha. Volta pra cama. Mas no tempo que levou para ele recolher os papéis, eu consegui ver algumas coisas. Eram documentos sobre o Diego, fotos dele, certidões, documentos que eu nem sabia que existiam. Meu coração disparou. Pai, que é isso? Por que você tem documentos do Diego? Ele ficou vermelho, claramente desconfortável. Ana, é só uma verificação de antecedentes. É normal quando alguém vai entrar na família. Normal? Meus pais nunca foram esse tipo de gente. Eles sempre julgaram as pessoas pelo caráter, não pelo histórico. Que tipo de verificação? Que você tá procurando? Insisti. Ele suspirou fundo e me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era uma mistura de cansaço, preocupação e algo mais. Medo. Filha, às vezes as pessoas não são quem parecem ser. Eu só quero ter certeza de que você está segura. Segura? Segura do quê? Diego era a pessoa mais gentil que eu conhecia. Nunca levantou a voz para mim, nunca me desrespeitou, sempre me tratou como uma princesa. Do que meu pai tinha medo? No dia seguinte, fui conversar com minha mãe enquanto ela cuidava do jardim. Era nosso momento de sempre, onde conversávamos sobre tudo. Mãe, o pai tá agindo muito estranho. Que tá acontecendo? Ela parou de regar as plantas e ficou quieta por um momento longo demais. Seu pai só quer ter certeza de que vocês são compatíveis, filha. É normal um pai se preocupar, mas ela não me olhava nos olhos enquanto falava. Minha mãe sempre me olhava nos olhos. Preocupar com o quê, especificamente? Perguntei. Ela finalmente me encarou, e vi lágrimas se formando nos olhos dela. Ana, seu pai. Ele tem seus motivos. Confie nele. Motivos? Que motivos? Por que todo mundo estava falando por enigmas? Mãe, vocês estão escondendo algo de mim. Eu sinto isso. Por favor, me contem o que está acontecendo. Ela largou a mangueira e me abraçou apertado. Algumas coisas do passado são melhores deixadas pra lá, filha. Às vezes mexer com o passado só traz dor. Passado? Que passado? Eu estava cada vez mais confusa e assustada. Minha família inteira estava agindo como se houvesse um segredo terrível, mas ninguém me contava nada. Uma semana antes do casamento, as coisas escalaram. Diego veio me procurar no trabalho, visivelmente abalado. Nunca tinha visto ele daquele jeito. Ana, seu pai foi na escola onde eu trabalho. Fez perguntas sobre mim para os meus colegas, sobre minha família, sobre coisas que não fazem sentido nenhum. Senti uma raiva que nunca tinha sentido antes. Meu próprio pai estava investigando meu noivo como se ele fosse um criminoso. Que tipo de perguntas? Diego me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse pensando se deveria me contar ou não. Ele perguntou sobre meus pais. Como eles morreram? Onde foi o acidente? Se eu tinha mais detalhes sobre o que aconteceu naquela noite. Meu sangue gelou. Por que meu pai estava interessado nos detalhes da morte dos pais do Diego? Ana, tem algo que você não tá me contando sobre sua família? Diego perguntou. E pela primeira vez desde que nos conhecemos, vi desconfiança nos olhos dele. Não, Diego, eu não sei o que tá acontecendo. Meus pais estão agindo de forma estranha e eu não entendo por quê. Naquela mesma noite fui tirar satisfação com meu pai. Encontrei ele no escritório de novo, dessa vez com ainda mais documentos espalhados. Não bati na porta. Entrei direto. Por que você tá investigando o Diego? Ele me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Mistura de raiva, medo e algo que parecia... Culpa? Você não entende, Ana. Esse rapaz, ele não é quem você pensa que é. Ele tentou me mostrar a pasta, mas eu estava furiosa demais para aceitar. Não quero saber da sua paranoia, pai. Eu amo o Diego e vou casar com ele, gritei. Vocês estão tentando destruir minha felicidade por quê? Por ele ser pobre? Por ele não ter família rica como a nossa? Meu pai ficou de pé, e pela primeira vez na vida, vi ele realmente irritado comigo. Não é sobre dinheiro, Ana.
Nunca foi sobre isso. É sobre... Ele parou. Passou a mão no cabelo, visivelmente frustrado. É sobre coisas que você não pode entender. Então me explica. Me faz entender. Por que vocês estão agindo como se o Diego fosse um monstro? Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu não conseguia entender como minha família perfeita tinha se transformado naquilo. Ele me olhou por um longo tempo, como se estivesse lutando com ele mesmo. Finalmente disse: se você soubesse a verdade, não ia querer casar com ele mesmo. Que verdade? Que verdade, pai? Mas ele balançou a cabeça. Não posso te contar agora. Você não ia acreditar em mim, mas no momento certo você vai descobrir tudo. Eu estava desesperada. Pai, você tá me assustando. Por favor, me conta o que tá acontecendo. Ele se aproximou de mim e segurou meus ombros. Ana, eu te amo mais que qualquer coisa nessa vida. Tudo o que faço é para te proteger. Se eu pudesse evitar que você passasse por isso, eu evitaria. Passar por quê? Mas ele não respondeu. Apenas me abraçou apertado, como se fosse a última vez. Uma semana antes do casamento, a situação chegou ao limite. Meu pai fez uma proposta que me deixou em choque total. Se você cancelar esse casamento agora, eu dobro seu salário na empresa e te dou um apartamento na Barra da Tijuca. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu próprio pai estava tentando me comprar. Você está tentando comprar minha felicidade? Gritei. Que há de errado com vocês? O Diego é uma pessoa incrível. Ele me ama de verdade. Ana, meu pai disse com a voz quebrada. Se ao menos você soubesse... Se você soubesse quem ele realmente é, por que ele se aproximou de você? Ele se aproximou de mim por amor. Diferente de todos esses ricaços filhos de papai que só queriam saber do dinheiro da família. Eu estava histérica. Como minha própria família podia estar fazendo isso comigo? Meu pai balançou a cabeça com uma tristeza profunda nos olhos. Você vai descobrir a verdade mais cedo do que imagina, filha. E quando descobrir, vai entender por que tentei te proteger. Vai entender que às vezes o amor que sentimos pode ser baseado numa mentira. Saí de casa naquela noite e não voltei mais. Passei a última semana antes do casamento na casa do Diego, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Meus pais ligaram várias vezes, mas eu não atendia. Minha mãe mandou mensagens dizendo que me amava, que sempre ia me amar, não importasse o que acontecesse. Diego tentou me consolar, mas eu percebia que ele também estava estranho. Às vezes eu o pegava perdido em pensamentos, como se estivesse lutando com alguma coisa interna. Quando eu perguntava, ele sempre dizia que estava preocupado com a reação dos meus pais. Diego, depois que casar, tudo vai ficar bem. Meus pais vão ver que você é uma boa pessoa e vão aceitar você na família. Ele me olhava com uma expressão estranha quando eu dizia isso, como se soubesse algo que eu não sabia. No dia do casamento, quando vi meus pais chegando na igreja, meu coração apertou. Minha mãe estava claramente nervosa, mexendo na bolsa sem parar. Meu pai entrou com aquela cara sombria que estava carregando há semanas. Deveria ter desconfiado naquele momento, mas eu estava focada em realizar meu sonho. A cerimônia estava perfeita. Igreja lotada com amigos e familiares, decoração linda com rosas brancas que sempre foram minhas favoritas, Diego lindo no seu terno alugado que escolhemos juntos. Tudo exatamente como sonhamos durante meses de planejamento. Chegamos na parte dos votos. O padre pediu para eu falar primeiro. Comecei a falar sobre como o Diego tinha transformado minha vida, como ele me mostrou o que era amor verdadeiro, como eu mal podia esperar para passar o resto da vida ao lado dele. As pessoas estavam emocionadas, algumas chorando. Foi quando olhei para o Diego e vi algo nos olhos dele que me confundiu. Era como se ele estivesse se despedindo de mim, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Diego, você tá bem? Sussurrei. Ele apenas assentiu, mas suas mãos tremiam. E foi nesse momento que tudo desmoronou. Meu pai se levantou, no meio da igreja. Durante meus votos, 200 pessoas viraram para olhar para ele, confusas. O padre parou de falar. Eu senti meu coração disparar. Pai, o que você tá fazendo? E o que ele gritou não foi só humilhante, foi devastador. Ele nunca vai ser parte desta família. A voz dele ecoou por toda a igreja. O silêncio que se seguiu foi assustador. 200 pessoas ficaram em choque absoluto. Diego começou a tremer visivelmente. Eu senti uma fúria que nunca tinha sentido na vida, mas também uma sensação terrível de que algo muito pior estava por vir. Roberto, pelo amor de Deus, não faça isso. Ouvi minha mãe sussurrar, mas ele continuou. Porque vocês merecem saber a verdade.
e tirou do bolso a mesma pasta que tentara me mostrar semanas antes. Com as mãos tremendo, ele abriu a pasta e começou a ler em voz alta. Diego Santos Silva, filho de Carlos Santos Silva e Maria Santos Silva. Até aí, nada que eu não soubesse. Mas então ele continuou. Carlos Santos Silva, que morreu num acidente de carro há 18 anos, na Avenida das Américas, no dia 15 de março de 2007. O padre tentou interrompê-lo, mas meu pai estava determinado a continuar. As pessoas começaram a murmurar, confusas. Diego estava pálido como um fantasma. E então meu pai falou as palavras que mudaram minha vida para sempre. Um acidente causado por Roberto Mendes. Por mim, o silêncio na igreja foi sepulcral. Senti o mundo girando ao meu redor. Diego me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era surpresa. Era reconhecimento. Era como se finalmente as cartas tivessem sido postas na mesa. Você é o Roberto Mendes. Ele sussurrou olhando para o meu pai, sua voz carregada de uma dor antiga. O homem que matou meu pai e fugiu da cena do acidente. Gente, meu mundo desabou completamente naquele momento. Não só porque descobri que meu pai era responsável pela morte do pai do homem que eu amava, mas porque percebi toda a situação. A forma como Diego me olhava, a falta de surpresa nos olhos dele. Ele sabia. Ele sempre soube. Você sabia, eu disse, e não estava perguntando. Minha voz saiu rouca, quebrada. Desde o começo, você sabia quem eu era. Diego ficou de pé, ainda de terno, na frente de 200 pessoas que assistiam ao maior drama de suas vidas. As lágrimas escorriam pelo rosto dele quando confessou. Sim, Ana, eu sabia. Quando descobri que você era filha do Roberto Mendes, o homem que destruiu minha família e nunca pagou pelo que fez, eu quis justiça. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito e pisoteado na frente de todo mundo. Por quanto tempo? Por quanto tempo você mentiu para mim? Minha voz estava ficando histérica, desde o primeiro dia. Ele respondeu, e cada palavra era como uma facada. Meu plano era me aproximar de você, descobrir provas do acidente, evidências de que seu pai tinha bebido naquela noite, e entregar tudo para a polícia. As pessoas na igreja começaram a sussurrar mais alto. Alguns levantaram e saíram, claramente desconfortáveis com a situação. Mas eu estava tão em choque que mal percebia o que acontecia ao meu redor. Mas Diego continuou chorando. Mas me apaixonei por você de verdade. No começo você era só uma ferramenta para conseguir justiça para o meu pai, mas depois... Ana, você é a pessoa mais incrível que já conheci, e agora não sei mais o que fazer. Você me usou por 2 anos, eu disse, e minha voz ecoou pela igreja inteira. Por 2 anos você fingiu me amar só para se vingar do meu pai. Não foi fingimento, Ana. Ele gritou desesperado. No começo sim, mas depois me apaixonei perdidamente por você. Cada momento que passamos juntos foi real. Como eu vou saber o que foi real? Como eu vou saber se quando você me beijou pela primeira vez, quando disse que me amava, quando pediu minha mão? Como eu vou saber se alguma coisa disso foi verdade? Meu pai, que tinha causado toda essa confusão, tentou se aproximar de mim. Ana, filha, eu tentei te avisar. Tentei te proteger. Eu me virei para ele com uma fúria que nem sabia que existia dentro de mim. Proteger? Proteger? Você matou o pai dele. Você destruiu a família dele. E depois ainda teve a audácia de tentar impedir meu casamento porque tinha medo que a verdade aparecesse. Foi um acidente, Ana. Eu era jovem. Tinha bebido. Foi um momento de desespero. E você fugiu. Você fugiu e deixou uma criança de 8 anos sem pai, uma família destroçada, e nunca assumiu responsabilidade pelo que fez. A igreja inteira estava assistindo minha família se destroçar em tempo real. 200 pessoas vendo todos os nossos segredos sujos serem expostos da forma mais pública possível. Era humilhante, doloroso, mas também libertador de uma forma estranha. Ali, na frente de todo mundo, eu tinha que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Meu pai tinha matado o pai do homem que eu amava. O homem que eu amava tinha me usado durante 2 anos numa elaborada vingança, e 200 pessoas esperando para ver o que eu ia fazer. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez na vida, parei de ser a filhinha certinha que aceitava tudo passivamente. Vi quem eu realmente era e o que precisava fazer. Eu me virei para o meu pai, que estava de pé, tremendo como uma vara verde. Pai, você tem 2 opções. Ou você mesmo liga para a polícia agora, na frente de todo mundo, ou eu ligo. Ana, você não entende. Foi há tanto tempo. Foi um acidente. Não! Eu gritei,
e minha voz ecoou pela igreja inteira, fazendo todo mundo se calar. Eu o entendo sim. Você matou o pai dele num acidente que você causou porque estava dirigindo bêbado. Fugiu da cena do crime como um covarde. Construiu uma vida em cima de uma mentira, sobre o sofrimento de uma família. E ainda teve coragem de tentar impedir meu casamento porque tinha medo que a verdade aparecesse. Então me virei pro Diego, que estava chorando em silêncio. E você? Você me usou. Por 2 anos você planejou essa vingança elaborada. Me manipulou. Brincou com meus sentimentos. Tudo para se vingar do meu pai. Ana, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Como você se aproximou de mim de propósito? Como pesquisou sobre minha vida para saber exatamente como me conquistar? Como fingiu se interessar pelas coisas que eu gostava? Tudo foi calculado. A igreja inteira estava em silêncio absoluto. 200 pessoas assistindo minha vida desmoronar em tempo real, vendo todos os segredos mais íntimos da minha família serem expostos. Mas sabe o que eu fiz? Algo que ninguém esperava, nem eu mesma. Tirei meu celular da bolsinha de noiva, com as mãos tremendo, disquei 190. Na frente de todo mundo. O silêncio era tão profundo que todos puderam ouvir quando atenderam. Alô, polícia! Quero denunciar um caso de atropelamento e fuga que aconteceu há 18 anos. O responsável está aqui na Igreja São José, na Rua das Flores, 234. Ele confessou o crime na frente de 200 testemunhas. Meu pai ficou branco como papel. Ana, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo. Sou seu pai. Não, pai. Chega de mentiras. Chega de covardias. 18 anos você viveu com esse peso nas costas e nunca teve coragem de assumir o que fez. A família do Diego sofreu a vida toda sem saber o que realmente aconteceu com o pai deles, sem poder fazer o luto adequadamente, sem justiça. Isso acaba hoje. Minha mãe tentou se aproximar, chorando desesperadamente. Ana, filha, pensa no que você tá fazendo. Ele vai preso. Ele deveria ter ido preso há 18 anos. Respondi. Quantas noites você ficou acordada sabendo que estavam escondendo isso? Quantas vezes vocês viram o Diego aqui em casa, sabendo quem ele era, sabendo o que papai tinha feito com a família dele? Foi quando percebi algo ainda mais perturbador. Vocês sabiam, eu disse olhando para os dois. Vocês sabiam desde o começo quem era o Diego. Por isso toda essa investigação, toda essa tentativa de me afastar dele. Vocês reconheceram o sobrenome dele. Minha mãe baixou a cabeça, confirmando minha suspeita. Quando você trouxe ele aqui pela primeira vez e disse o nome completo, seu pai ficou branco. Nós lembrávamos do nome da família da vítima. E mesmo assim deixaram eu me apaixonar por ele? Deixaram nossa relação continuar por 2 anos? Esperávamos que vocês terminassem naturalmente, meu pai disse com a voz quebrada. Não queríamos te magoar contando a verdade. Então preferiram me deixar viver numa mentira completa. Nesse momento, Diego tentou falar comigo mais uma vez. Ana, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas deixa eu te explicar como tudo aconteceu. Como eu realmente me senti. Eu olhei para ele, pro homem que tinha sido minha vida inteira pelos últimos 2 anos, e senti uma mistura de amor, ódio, decepção e uma dor profunda. Você quer explicar? Então explica na frente de todo mundo. Já que estamos expondo todos os segredos mesmo, Diego respirou fundo e começou a contar a história completa, na frente de 200 pessoas que tinham ido a um casamento e estavam assistindo ao maior drama de suas vidas. Quando meu pai morreu, eu tinha 8 anos. Minha mãe nunca se recuperou da perda. Ela morreu de tristeza 2 anos depois, e eu fui criado pela minha avó. A vida inteira eu quis saber quem tinha matado meu pai e por que essa pessoa nunca foi punida. As pessoas na igreja estavam completamente em silêncio, hipnotizadas pela confissão. Quando completei 18 anos, comecei a investigar por conta própria. Descobri que o responsável era Roberto Mendes, mas ele tinha desaparecido após o acidente. Mudou de cidade, de vida, construiu uma nova identidade praticamente. Ele me olhou com lágrimas nos olhos. Quando finalmente o encontrei, descobri que ele era seu pai, Ana. No começo pensei que seria fácil. Ia me aproximar de você, conseguir evidências e entregar tudo para a polícia. Mas aí você me conheceu e viu uma oportunidade melhor de vingança, eu disse amargamente. Não, ele gritou. No começo, sim, eu confesso. Mas quando comecei a te conhecer de verdade, quando vi quem você realmente era... Ana, você é a pessoa mais gentil, mais pura que já conheci. Você não tinha nada a ver com o que seu pai fez. Mas mesmo assim continuou com o plano. Continuei porque não sabia mais como parar. Como eu ia explicar para você que me aproximei de você por vingança?
Como ia contar que conhecia seu maior segredo de família? Fiquei preso numa mentira que não sabia mais como desfazer. A polícia chegou nesse momento. 4 policiais entraram na igreja, claramente confusos com a situação. Nunca tinham sido chamados para prender alguém durante um casamento. Quem fez a denúncia? Perguntou um dos oficiais. Eu, respondi, e minha voz soou mais firme do que eu esperava. Quero denunciar meu pai por atropelamento e fuga. Ele confessou o crime aqui, na frente de todas essas pessoas. O policial olhou ao redor, vendo a igreja cheia de convidados de casamento, assistindo à cena mais bizarra de suas vidas. Senhora, a senhora tem certeza disso? É uma acusação muito séria. Tenho certeza absoluta. Ele matou o pai do meu noivo há 18 anos e fugiu da cena do acidente. Nunca assumiu responsabilidade pelo que fez. Meu pai tentou uma última vez me convencer. Ana, filha, pensa na nossa família. Pensa na sua mãe. Pensa em tudo que construímos. Vocês construíram tudo em cima de uma mentira, eu gritei. Em cima do sofrimento de uma família inteira. O Diego cresceu sem pai por causa do que você fez. A avó dele teve que criar uma criança sozinha. E vocês viveram bem, construíram uma empresa, uma vida confortável. Enquanto eles sofriam, os policiais se aproximaram do meu pai. Senhor Roberto Mendes, o senhor precisa nos acompanhar para prestar depoimento. Eu vou com vocês, meu pai disse, finalmente assumindo responsabilidade depois de 18 anos. Já passou da hora de pagar pelo que fiz. Quando colocaram as algemas nele, na frente de 200 pessoas, foi uma das cenas mais dolorosas da minha vida. Mas eu sabia que era o certo a fazer. Minha mãe estava chorando desesperadamente. E parte de mim queria consolá-la. Mas outra parte estava furiosa com ela também por ter mantido o segredo todos esses anos. Diego tentou falar comigo uma última vez, antes dos policiais levarem meu pai. Ana, eu sei que não mereço seu perdão. Sei que usei você de forma terrível. Mas preciso que saiba que tudo o que senti por você foi real. O amor que sinto por você é a coisa mais verdadeira da minha vida. Eu olhei para ele, para o homem que tinha sido minha vida inteira, e senti meu coração se partindo. Como eu vou saber o que foi real, Diego? Como vou saber se quando você me disse que me amava pela primeira vez, se foi verdade ou parte do plano? Como vou saber se quando fizemos planos para o futuro, você realmente queria um futuro comigo ou era só parte da vingança? Porque eu tô aqui, disposto a perder tudo para te contar a verdade. Ele gritou desesperado. Se fosse só vingança, eu teria ido embora depois que seu pai fosse preso. Mas eu tô aqui, implorando pela sua compreensão, porque você é mais importante para mim que qualquer vingança. Por um momento, quase acreditei nele. Por um momento, quase perdoei tudo e segurei a mão dele. Mas então lembrei de todos os momentos íntimos que compartilhamos, de todas as vezes que ele disse me amar, sabendo que estava mentindo sobre quem era, sobre por que estava comigo. Talvez você tenha se apaixonado por mim, eu disse, tirando meu anel de noivado e colocando na mão dele. Mas amor sem verdade não é amor. É manipulação com sentimentos envolvidos. Tirei meu véu, minha tiara, e entreguei tudo para minha madrinha, que estava chorando junto com todo mundo. O casamento acabou. Anunciei para a igreja inteira. Peço desculpas a todos por terem presenciado isso, mas às vezes a verdade precisa vir à tona. Não importa quando ou onde. Saí daquela igreja com meu vestido de noiva, mas sem noivo, sem pai, e sem a família que achava que conhecia. Foi o dia mais doloroso da minha vida, mas também o dia em que finalmente me encontrei. Isso aconteceu há exatamente 2 anos, e posso dizer que foi a decisão mais acertada da minha vida, mesmo sendo a mais difícil. Meu pai cumpriu 1 ano e meio de prisão e pagou uma indenização substancial para a família do Diego. Quando saiu, veio me procurar. Filha, você fez o certo. Eu precisava pagar pelo que fiz. Obrigado por ter a coragem que eu nunca tive. Hoje temos uma relação diferente, mais honesta, mas ainda em construção. Ele está fazendo terapia, participando de grupos de apoio, tentando ser uma pessoa melhor. Ainda é difícil olhar para ele às vezes, mas pelo menos agora nossa relação é baseada na verdade. E o Diego? Ele tentou falar comigo muitas vezes. Mandou cartas, flores, tentou me procurar no trabalho. 6 meses depois daquele dia, ele apareceu na minha porta às 11 da noite, encharcado de chuva. Ana, eu sei que não mereço nem 5 minutos do seu tempo, mas preciso te contar a verdade sobre tudo. Como realmente começou e como realmente me senti em cada momento. Contra todos os conselhos dos meus amigos, eu deixei ele entrar. Ele me contou toda a história, em detalhes que me fizeram chorar. Como ele planejou cada encontro casual, como pesquisou meus gostos para parecer que tínhamos tudo em comum,
como calculou cada passo da aproximação. Mas houve um momento, ele disse chorando. Um momento específico em que tudo mudou. Foi numa tarde de domingo. Estávamos na trilha que sempre fazíamos. Você tinha tropeçado e ralado o joelho. Quando te ajudei a levantar e vi você rindo da própria desgraça, fazendo piada da situação, naquele momento, me apaixonei perdidamente por você. Quando foi isso? Perguntei, mesmo sabendo que não deveria estar interessada. 3 meses depois que nos conhecemos. A partir daquele dia, cada eu te amo que disse foi absolutamente verdadeiro. Cada plano que fizemos para o futuro, eu desejava de coração. Cada momento de intimidade foi real para mim. Mas você continuou mentindo sobre quem era. Continuei porque tinha medo. Medo de perder você. Medo de que me odiasse se soubesse a verdade. Preferi viver na mentira do que te perder. Foi a conversa mais dolorosa da minha vida, porque pela primeira vez, senti que ele estava sendo completamente honesto comigo. Mas mesmo assim, eu disse, Diego, eu entendo sua dor. Entendo sua necessidade de justiça. Mas o que você fez comigo foi errado. Você me roubou o direito de escolher com quem me relacionar sabendo toda a verdade. Ele saiu chorando naquela noite, e foi a última vez que nos falamos. Soube por conhecidos mútuos que ele se mudou para outro estado. Recomeçou a vida por lá. Parte de mim espera que tenha encontrado a paz que estava procurando. Essa história me ensinou várias lições que carrego até hoje. Primeiro, que nunca conhecemos completamente as pessoas, nem nossa própria família. Segundo, que relacionamentos baseados em mentiras, por mais bem-intencionadas que sejam, estão fadados ao fracasso. Terceiro, que fazer o que é certo nem sempre é fácil, mas sempre é necessário. Hoje estou bem, reconstruí minha vida do zero. Conheci alguém especial há 1 ano, o Matheus. Nossa relação é baseada na honestidade absoluta desde o primeiro dia. Contei toda essa história para ele na nossa terceira conversa, e ele me ajudou a entender que nem todo mundo vai me trair ou mentir para mim. Se tem uma lição que quero deixar é esta. A verdade sempre vem à tona. Pode demorar, pode doer, mas sempre aparece. E quando isso acontecer, você tem 2 escolhas: enfrentar ou fugir. Eu escolhi enfrentar, e apesar de toda a dor, hoje vivo em paz comigo mesma. A verdade liberta, mesmo quando machuca. A mentira pode parecer mais fácil no momento, mas uma hora a conta chega. E quando chegar, que você tenha coragem de fazer o que é certo, mesmo que isso signifique perder pessoas que ama. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Se ela te tocou de alguma forma, deixe um comentário contando sua experiência com verdades difíceis. Vamos criar uma comunidade de pessoas que escolheram a verdade, mesmo quando era difícil.